Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui, nós que estamos em família, reunidos, Centro Espírita Vinhas do Senhor Pouso Alegre, aqueles que nos acompanham através das redes sociais, podem se sentir como se estivessem aqui presentes conosco. E antes de nós reiniciarmos o estudo, vamos fazer aquele momento de prece. E a prece, ao contrário do que muita gente pensa, não é um ato que faz com que provoque no cérebro algo semelhante a uma meditação. Muito pelo contrário, a prece é algo que ativa a nossa mente. É aquele momento em que nós buscamos focar o pensar e o sentir em algo superior a nós. É aquele instante em que deixamos a matéria de lado e passamos a vibrar única e exclusivamente para as questões do espírito. Portanto, nesses momentos, o foco maior de atenção, obrigatoriamente, deve ser a fonte imorredoura de toda paz e de toda luz, que é Deus. Possamos buscar vibrar com Ele. Busquemos sentir com Ele. Buscando nos tornar um com Ele. É bem verdade que na nossa condição espiritual ainda temos um longo caminho a trilhar até atingirmos essa tão desejada unidade com o Pai. No entanto, a busca, o querer, a vontade, o batei à porta se configuram como profundamente necessários para que um dia, no futuro, ocorra essa tão necessária e desejada união com o Altíssimo. Somos profundamente agradecidos a Ele pela vida, profundamente agradecidos a Ele pela oportunidade de estarmos mais uma vez envergando um traje de carne aqui na terra. Profundamente agradecidos pelas lições do caminho, pelas dificuldades que a vida ora nos coloca, porque tais coisas são imprescindíveis ao acordar das nossas potencialidades do Espírito. E assim, vencendo batalha por batalha, atingiremos, num futuro, talvez, dependendo da nossa força de vontade, não muito distante, aquela gloriosa condição do reino de Deus em nós. Paz e luz, que assim seja. Pessoal, o livro Libertação, capítulo de número 17. A gente começou a tecer alguns comentários a respeito desse capítulo na semana anterior. Estão lembrados? Ele se chama Assistência Fraternal. Nesse capítulo aqui, na casa de Margarida, estava se instalando um verdadeiro posto espiritual avançado de atendimento a espíritos sofredores. Porque, segundo o Gúbio, eles iam passar somente mais uma noite naquele local. E logo em seguida iam alçar voo para regiões espirituais. E buscavam com isso carregar o maior número possível de espíritos sofredores que por hora estavam se identificando com aquele local. Lembram de tudo aquilo que aconteceu, que a gente viu aqui? Foi feito todo um processo de defesa naquele local. Muros magnéticos, campos de força magnéticos foram instalados
no perímetro daquela casa. Inúmeros servidores oriundos daquela reunião mediúnica de Sidônio foram convocados, objetivando servirem como guardas, como vigilantes daquele local. Mais outras coisas aconteceram. Enquanto que Margarida, juntamente com o esposo, se encontravam felizes da vida, porque estavam muito mais leves, tranquilos, por conta daquela reunião mediúnica que aconteceu, vimos que a própria casa passava por um processo de limpeza material, objetivando um bem-estar maior a todos aqueles que ali residiam. Também verificamos a presença de inúmeros espíritos que estavam contrários àquela nova ordem de coisas, que estavam afeitos àquilo que Gregório queria e que foram até aquele local cobrar de Saldanha o porquê que tudo aquilo ali estava mudado. E vimos que Saldanha teve toda uma coragem para mostrar para eles que a mudança de rumo já havia acontecido, que aquela casa estava sob nova direção, ao passo que essa gama, que essa pequena multidão de seres deturpados prometeram desforra e vingança. Nós vamos contar tudo para Gregório. E foram embora. Vimos que Gubbio colocou nas janelas da casa sinais luminosos, como a atestar para os espíritos sofredores da região que ali estava agora instalado um posto de socorro. E não demorou muito. Inúmeras pessoas, inúmeros desencarnados começaram a chegar ao local buscando ajuda, amparo para suas dores. A gente viu, inclusive, alguns casos aqui, um deles de uma mulher, lembram? Que suicidou, depois foi buscar os filhos e percebeu que a própria vibração dela, junto aos filhos, estava fazendo com que eles se tornassem doentes, porque aquelas vibrações desequilibradas, oriundos do próprio processo de suicídio, eram inaladas através da respiração pelos filhos, provocando inúmeras doenças físicas, orgânicas neles. Ela até percebeu isso, se afastou e estava ali agora buscando ajuda. Paramos por aqui na semana anterior. E nós vamos agora continuar com alguns depoimentos. Esse daqui, muito interessante para a gente poder comentar. Depois daquela mulher ter dado aquele depoimento, um homem pergunta para André Luiz: posso fazer uma pergunta? E André fala: claro, pode fazer a pergunta aí. O que é o pensamento? Olha a pergunta que o sujeito faz para André Luiz. O que é o pensamento? E André Luiz, já possuidor de um certo grau de conhecimento, fala e define o pensamento como sendo, vou ler inteiro, força criadora da nossa própria alma. E por isso mesmo, continuação de nós mesmos. Através do pensamento, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência, tanto no bem quanto no mal. Pensamento é força criadora. E sendo força criadora, é uma extensão de nós mesmos. Então, onde o pensamento está, o espírito se encontra. Um exemplo que possibilita a gente entender isso melhor é na própria reunião mediúnica, onde que há casos em que espíritos benfeitores, já de um certo grau de evolução, dão comunicação ali através do médium, sem estarem fisicamente presentes no local. Quando eu falo fisicamente, com seu corpo perispiritual, claro. Eles se encontram, talvez, numa colônia espiritual, distante daquele local, mas o pensamento deles, profundamente adestrado, influencia o médium à distância e a comunicação ali acontece. É como se ele estivesse ali presente. Então, isso daqui explica para a gente o que André Luiz classifica o pensamento, como ele define uma extensão de nós mesmos. Uma força criadora, sem dúvida nenhuma, porque tudo aquilo que acontece ao nosso redor, inclusive todas as construções, até mesmo as de ordem material, nada mais, nada menos, são exteriorizações do próprio pensamento. O próprio universo material, e quando eu falo universo material, é tanto o universo
da matéria densa nossa, quanto da matéria do plano espiritual. O próprio universo como um todo nada mais é do que a materialização, o plasmar do pensamento de Deus. Então o pensamento é força criadora. E nós estamos agora começando a ter noção disso. Do quanto que nós podemos co-criar com Deus. Porque através do nosso pensamento nós agimos no meio que está ao nosso redor. É o que André Luiz fala. Estabelecendo a nossa influência para aquilo que é bom, para aquilo que é ruim também. Tal é a força do nosso pensar. Até aqui, alguém quer fazer algum comentário? Sim. Nossa, mas você não imagina a força do nosso pensamento. Eu vi um texto do Machado. A gente não imagina a força do nosso pensamento. E uma das falas dele, ele diz assim, que os nossos pensamentos são imagens que pensou, foi. Coisa boa, coisa ruim também. Então, é como se a gente pensasse, por exemplo, fala assim, eu vou lá no centro hoje, estou pensando lá no centro hoje, aquilo vai forma, imagem, é isso que nós precisamos, e é de uma força que a gente não tem sequer noção da profundidade disso daí. Lembrando que o próprio pensamento é matéria. Viu, gente? André Luiz, exato, fala que o pensamento é matéria. E quebra todas as possibilidades físicas que o homem vai construir logo na velocidade da luz. E a matéria não consegue atingir a velocidade da luz. Quanto mais acelera, mais pesado fica. Mais pesado fica. Ele viaja muitas vezes a velocidade da luz. Exato. Uhum. André Luiz fala o seguinte, pode falar. O que acontece é o seguinte, o pensamento, ao mesmo tempo que ele é matéria, ele vibra como energia também. Então, se eu estou pensando assim negativamente, se eu sou uma pessoa cheia de medos, se eu sou uma pessoa cheia de conflitos, cheia de coisas ruins dentro de mim, uma pessoa pessimista, negativa, obviamente, a onda mental gerada é uma onda mental de baixo nível, de baixa frequência vibratória. E isso é arrojado de nós. Porque o nosso pensamento ele não fica circulando numa caixa fechada. O nosso pensamento ele extravasa da nossa condição espiritual e influencia as energias que se encontram ao nosso redor. Se eu sou um indivíduo com pensamentos de baixo nível, pode ter certeza, o meu pensamento vai se sintonizar com pensamentos de outras pessoas que têm o mesmo teor vibratório. Os afins se atraem. E os mesmos teores vibratórios, um reforça o outro, com consequências seríssimas para as pessoas que são fontes desse pensar. Se eu sou um indivíduo que só pensa negativamente, é óbvio que o meu corpo físico, como sendo a materialização do meu pensamento, vai sofrer as consequências disso. Num prazo de tempo mais curto ou mais prolongado, mas vai. Uhum. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Porque o que acontece? O pensamento é uma questão de rumos, que a gente vai ver até daqui a pouquinho aqui. Seria a própria questão de você ofertar energias construtivas ou energias destrutivas. Tudo depende da intenção e da direção que você dá ao seu pensar. Depende inteiramente disso daí. Eu estou pensando aqui, Uhum. o que ele fez, modo que ele fez, porque é muito difícil você definir exatamente o que é pensamento. Agora, tentando definir aqui, a gente não consegue
dá uma definição, ele fez uma abordagem energética do pensamento, né, que gera, que ele cria. Agora, tenta definir, parece que eu não consigo definir. Ele tenta dar, não nesse livro aqui, uma outra definição um pouquinho mais aproximada. Ele fala o seguinte, que o pensamento é uma vibração da mente. Ele fala isso. E a mente é um atributo do espírito. Então, mente e espírito é como se fossem coisas muitíssimo próximas, mas não são a mesma coisa. A mente vibra. Como todos nós sabemos, a mente tem um envoltório, um corpo, chamado de... Como é que eu chamo o corpo da mente? Corpo mental. Corpo mental. O corpo mental é o corpo da mente. Então, olha só o que acontece. A mente vibra. Como é que eu posso explicar isso? Como se fosse o celular. Sabe como o celular se ativa o modo de vibração do celular? Então, vamos pegar mais ou menos isso daí. A mente vibra e essa vibração acaba se repercutindo no corpo mental que a envolve. A partir do momento que existe essa repercussão, uma certa parcela do corpo mental é projetada e dá ao pensamento forma, cor, som, cheiro e por aí vai. Dependendo da força do meu pensar e da insistência do meu pensar, o meu pensamento adquire formas, como é o caso desse indivíduo que a gente vai ver daqui a pouquinho. São as tais formas pensamento que têm uma vida, que não é uma vida espiritual, pois não são espíritos, mas que tem uma vida tão mais prolongada quanto a força daquele indivíduo que pensou. Se eu tenho um pensamento assim, espúrio, pensei alguma coisinha aqui, e logo em seguida deixei de pensar, aquela minha forma de pensamento se esvai. Não mantém a forma, vamos dizer assim. Agora, se eu fico constantemente pensando em uma coisa, evidentemente, aquela minha forma de pensamento ganha corpo, corporifica-se, ganha volume e ganha uma vida fictícia. De tal ponto, a coisa pode chegar que alguns médiuns videntes podem enxergar ali uma forma de pensamento e achar que estão vendo um espírito. E na verdade não é um espírito. Aquilo ali é uma forma de pensamento. Se nós pensarmos repetidamente, positivamente na imagem de Jesus de Nazaré, todos nós juntos aqui reunidos podemos ter certeza, o nosso pensar vai construir na energia espiritual reinante desse ambiente a forma de Jesus de Nazaré. Um médium vidente vai olhar e falar assim, nossa, Jesus está ali no centro espírita Vinhas do Senhor. E na verdade não é. Em verdade é uma construção mental de todos nós aqui. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Um outro exemplo. Se eu trabalho numa empresa e tem um sujeito lá que é muito melhor do que eu, cara competente, cara bom de serviço, eu sinto inveja dele. E começa a enviar energia ruim para ele. A minha forma de pensamento começa a surgir. Na forma de quê? Da pessoa passando mal, faca, armas, entendeu? Coisas assim de baixo nível, buscando, objetivando prejudicar aquela pessoa. E essas formas de pensamento, se elas atingirem aquela pessoa, e se aquela pessoa não estiver devidamente protegida, aquela pessoa absorve e passa a se sentir mal com isso. O contrário também é verdadeiro. Se eu sou pai e vibro positivamente para o meu filho, as formas de pensamento que eu estou gerando, tem na forma de quê? Quais são as coisas bonitas que existem por aí? Um coração, uma flor, uma carinha feliz, né? Tudo isso daí são formas de pensamentos benéficas, que vão atingir o meu alvo, produzindo nele bem-estar. Então a gente faz isso o tempo todo, o tempo inteiro, sem atinar do poder criador da nossa mente. Sim. O coração 50%. Então, deleta mais leve. Se eu não sentir, tem que estar dentro. Porque você imagina tudo que eu pensar que ficar na hora.
Desejação mal a você, naquele momento, aquilo aconteceu. Então, você tem um conjunto de sentimento. Aí você não pode fazer assim, quando efetivando, né? Para outros lados. Por isso que André Luiz fala no livro Mecanismos da Mediunidade que a chave para se criar as formas de pensamento é o pensamento repetitivo, com frequência, sempre o tempo todo. Aí as formas de pensamento são criadas e são geradas. E numa circunstância como essa, obviamente o sentimento tem que fazer parte daquilo ali. Porque quem vai dar o teor positivo ou negativo para o meu pensar é o sentimento. É ele que vai dar o teor positivo, é ele que vai dar o teor negativo. Ele é uma materialização de um pensamento negativo para alguém que, teoricamente, não teria necessidade dessa materialização, porque o humano é o pensamento, ou tem alguma outra coisa do humano. Você disse no começo? O voodoo? Vamos entender isso daí como sendo uma magia negra? Eu não tenho tanto conhecimento a respeito do voodoo haitiano. Eu não sei se existem vertentes ali, tipo pro bem e pro mal. Não sei, vou ser sincero. Vamos para a parte maligna da coisa. Vamos para a parte maligna da coisa ali, então. O que vai acontecer? Todo ato de enfeitiçamento nada mais é do que uma movimentação de energias negativas de pensamentos de baixo nível. Todo ato de enfeitiçamento. Então, a partir do momento que existem objetos ali envolvidos naquela questão, é claro que aqueles objetos tornam-se como se fossem condensadores energéticos do pensamento daquela pessoa. Por isso que, nesses trabalhos de magia negra, é muito comum os indivíduos utilizarem o quê? Certos objetos pertencentes ao alvo da magia negra. Adereços, exatamente. Qual que é o objetivo disso? Um objeto de determinada pessoa detém o quê? Detém a energia daquela pessoa. Um objeto ou partes do corpo dela. A partir do momento que existe essa energia da própria pessoa, o indivíduo que é taxado de feiticeiro, ele vai enviar para aqueles objetos que estão sendo ali manufaturados, construídos, o seu próprio pensamento de baixo nível. Aquele objeto torna-se mais ou menos, vamos fazer uma comparação aqui, radioativos. E passam a externar energias de baixo nível para aquele alvo. Daí a importância do objeto, porque ele é o endereço vibratório para que a magia possa ser efetuada. E leva, exato. Então, se a gente for ver, o pensamento ainda está na base de tudo. Até mesmo nos trabalhos de magia negra, nos trabalhos de voodoo e tudo mais que existem por aí, ali existe uma base do pensar. Se não existir o pensamento focado em fazer o mal, isso não vai acontecer, não vai funcionar. Descomunal. É que nós ainda aos poucos estamos descobrindo. Um ponto importantíssimo desses feitiços ter feito ou não é o merecimento da outra pessoa. Se a pessoa não tiver merecimento, se tiver numa condição assim, vibratória elevada, nunca vai pegar. É tudo questão de ondas, porque a gente tem que enxergar o pensamento, mesmo sendo material, né? Sob o ponto de vista espiritual, ele nada mais é do que uma frequência também vibratória. A física quântica fala isso, da dualidade partícula e onda. Então o pensamento está dentro dessa dualidade partícula e onda. Então ele tem o quê? As suas ondulações. E somente vai haver uma sintonia com ondas que parecem. Ondas que têm uma frequência muito alta, elas não vão interagir com ondas que têm uma frequência mais baixa. E outra, Exato. Esse é o grande problema. O que vai acontecer frequentemente conosco? É que nós temos o hábito ainda de vibrar muito em baixa frequência e, eventualmente, numa frequência um pouco mais elevada. Por isso que é mais fácil nós capturarmos as energias negativas por aí. É muito mais fácil do que capturarmos as energias positivas.
Daí a importância de nós termos a constância do pensamento no bem. Olha só como que tudo está nas nossas mãos. Olha só como que não há uma dependência externa. Depende da maneira da gente pensar e sentir. Ok? Mas vamos continuar aqui? Né? O rapaz pergunta ali, o que é o pensamento? Né? Aí André Luiz fala, é força, blá, 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 blá. Então quer dizer que as ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos? Olha o que o cara fala, né? E André Luiz fala, indiscutivelmente. Nosso pensamento pode criar imagens vivas. Aí ele retorna a perguntar, então, meu amigo, o que fazer para destruir nossas próprias obras quando interferimos erroneamente na vida mental dos outros? Então, de certo, esse cara tinha um passado ali não lá muito adequado, em que ele usou o próprio pensamento para poder interferir negativamente na vida dos outros. E ele estava sofrendo por isso. E André Luiz fala, mas fala melhor o teu caso aí para a gente poder entender o que está acontecendo. E aí ele conta que quando ele era encarnado, ele era escritor. Só que ele era um escritor, não um escritor de obras que elevavam, mas escritor de obras que rebaixavam. Ele dá a entender aqui meio que um escritor de contos eróticos. Porque ele fala aqui, cultivava o xiste malicioso e o gosto da volúpia, estendendo minhas criações à mocidade dos meus dias. Então ele era um escritor que utilizava o seu dom de escrever para fins negativos. E ele fala aqui que ele não alcançou relevância, ou seja, não foi um cara conhecido, famoso, mas chegou a influenciar a mente de muitas pessoas. Pois bem, o desencarne chega para todo mundo, inclusive para o escritor aqui em questão. E como ele passou a vida inteira dele vibrando para o mal, vocês acham que ele foi para onde quando ele desencarnou? Nem mais. Imagina. Para lugar bom é que não foi, né? E aí, nesses locais ruins, desde então, ele vem sendo procurado pelas pessoas que ele prejudicou. Algumas pessoas já desencarnadas, procurando, ele fala assim, aqui eu me deixei levar pelas coisas ruins por tua culpa, porque eu li as tuas obras, lia teus contos, lia seus livros, lia seus artigos, me desequilibrei, a culpa é tua. Procurado por essas pessoas, mas também procurado por espíritos ruins, espíritos que queriam forçá-lo a práticas que ele não queria. Ele fala aqui, propostas referentes a ações indignas que não posso aceitar. E aí, pessoal, que só depois disso, que ele compreendeu que desde quando ele estava encarnado, ele estava vinculado a essas entidades das trevas. E que essas entidades das trevas faziam dele um verdadeiro médium dos seus pensamentos. Quer dizer que essas entidades desequilibradas criavam nele o gosto pela volúpia, pela maledicência? Não. Criavam, não. Estimulavam algo que já existia dentro dele. Ele fala aqui, no fundo, eu mantinha por mim mesmo, no próprio espírito, suficiente material de leviandade e malícia que eles exploraram largamente, adicionando aos meus erros os erros maiores deles. Isso daqui é ligação espírito-espírito. Isso é mediunidade. Tá? Um influenciando a mente do outro negativamente, só porque tinha sintonia. Se esse escritor não tivesse dentro dele suficiente material de leviandade e malícia, vocês acham que os espíritos desencarnados, desequilibrados,
Iam fazer alguma coisa de ruim? Não iam ter nenhum tipo de abertura ali para introduzir aquelas ideias. Então eles vão procurar quem? Pessoas com as quais eles se sintonizam. Olha o tanto que isso é sério. Mormente nos dias de hoje, em que as artes, de modo geral, estão tão corrompidas. Seja na música, né? Artes. Seja na música, seja na escultura, né? Seja em quaisquer campos artísticos. Incluindo aqui, podemos colocar aqui o próprio campo do escritor. Imaginemos que tipo de espíritos influencia a mente dos compositores atuais para escrever, compor músicas que abordam somente o quê? O lado material da vida. Somente o lado leviano, o lado malicioso, o lado pornográfico e entre inúmeras outras coisas. Que tipo de espíritos influencia a mente dos artistas atuais? Claro que há muitas e honrosas exceções. Não tenhamos dúvida. Porém, do outro lado, há muitos que vibram negativamente. São simplesmente prolongamentos vivos de entidades que estão no plano espiritual. E que querem fazer o quê? Com que o pensamento humano permaneça totalmente vinculado à matéria e desvinculado das coisas espirituais. Pode falar. O Leão Tolstói, ele escreveu aquele livro Ana Karenina. E ali consta o seguinte: o livro é maravilhoso, então ele influenciou esses espíritos, influenciou vários jovens. Ele chegou do lado de lá, péssimo, por causa de tudo que ele causou. Agora, olha para você ver como uma coisa muito interessante. E João Pereira, que foi uma pesquisa de várias interações, ela psicografou o livro de outros. Olha, Daniel, como é que Exato. muito ligado, suicida, suicídio, não é? Tudo ligado. Porque era uma maneira do escritor russo poder pagar um pouquinho dos débitos do passado. Não é verdade? Através de uma suicida. Vai saber se não foi ela também influenciada em um dos suicídios dela por uma obra como dele. Vai saber. Às vezes sim. Né? Vamos continuar aqui. Então olha só. Procurado por seres que ele havia desequilibrado. 2. Procurado por seres tenebrosos que queriam fazer dele alguma coisa ruim aí para suas ações aqui na Terra. Não parava por aí. Ele era procurado por um terceiro tipo, por um terceiro grupo. Nossa, mas qual seria esse grupo? Aqui ele fala. Assemelham-se esse grupo a personalidades autônomas, se bem que são só visíveis para mim. Ninguém vê. Falam, gesticulam, acusam-me e riem-se de mim. Reconheço-as sem dificuldade. São as personagens que eu criei quando era escritor. Imagens vivas de tudo que o meu pensamento criou. Investem contra mim, apupam-me, vergastam-me o brio, como se fossem filhos rebelados contra um pai criminoso. Então, olha que interessante isso. Durante a vida dele inteira de escritor, ele criou situações, histórias com personagens, né, que simplesmente votavam para o lado mais negativo da vida, para o lado mais desequilibrado. Essas mesmas personagens vivas na sua mente o torturavam depois da morte. Em verdadeiras crises alucinatórias. Porque enquanto ele estava falando com o André Luiz, ele deixou de falar de repente, titubeou,
demonstrou-se atormentado por energias estranhas, começou a tremer, arregalou os olhos e se agarrou a André Luiz. Ele está chegando, ele está chegando, é um dos meus personagens, está vindo na minha direção, com os dedos crispados de ódio, vai me enforcar, vai me matar. Eu já estava desencarnado, vai me matar. E aí começou a entrar em crise, numa verdadeira crise. Isso é verdadeiramente uma alucinação, tá, gente? Isso é uma crise alucinatória. E aí o pessoal que estava ao redor lá, aqueles sofredores, vendo a agitação dele, eles começaram a ficar agitados também. André Luiz deu de acalmar todo mundo e mandou chamar Gúbio, porque o André não sabia o que fazer. Dali a pouco chega Gúbio, junto com Leôncio. Quem era Leôncio? Era um dos 2 hipnotizadores de Margarida, que havia se convertido ao bem. Gúbio viu aquela cena ali, virou para Leôncio e falou o seguinte: Leôncio, acalma esse nosso amigo, presta bem atenção nisso. Algumas horas atrás, quem era Leôncio? Hipnotizador, mal, nas trevas, tal. Foi ajudado por Gúbio, mudou o pensamento. E Gúbio agora falava para ele dar um passe no sujeito, que estava em crise alucinatória. E ele, Leôncio, se assusta, fala, eu? Tem certeza? Está falando comigo? E aí Gúbio fala uma frase muito bonita, que serve para todos nós aqui. Olha só. Serviço construtivo e atividade destrutiva são problemas de direção. E ele exemplifica a mesma força da água que, desequilibrada, destrói casas, árvores e mata pessoas. Quando essa força da água ela é canalizada numa represa, ela é fonte geradora de energias. Nós somos a mesma coisa. Ainda todos nós estamos mais envolvidos com o desequilíbrio do que com o equilíbrio. Porém, é justamente a nossa atividade no bem que vai nos libertar. Quando a gente fala na questão do passe aqui, quando a gente dá o curso de passe aqui, no último módulo, uma das primeiras coisas que nós falamos, o que é preciso ter para dar o passe? O que é imprescindível? Boa vontade. Imprescindível. Você não pode dar o passe em alguém com má vontade. Se você tiver a boa vontade, há outros critérios, claro. Mas se você não tiver a boa vontade em querer mobilizar suas energias para ajudar alguém, esquece. Ah, mas eu sou imperfeito. Sim, é, e por isso está aqui. Nosso centro espírita é uma escola-hospital. Somos todos doentes em termos espirituais, buscando recuperação. E somos todos ainda muito ignorantes acerca das leis da vida. Estamos buscando instrução. Aqui, ninguém é 100% sadio espiritualmente. Ninguém é sábio das coisas do Espírito. Estamos em busca dessas duas coisas aqui. Então, a partir do momento que o serviço aparecer, e você se vê em condições, eu acho que eu posso, agarre a tarefa. Busque a tarefa. Aceite a tarefa. Aprimore-se como ser humano na tarefa. Porque aí sim, é o que ele fala aqui, ó, é imperioso reconhecer que o bem é a nossa porta redentora. A gente sempre fala aqui, nós estamos no centro espírita não porque somos bons, mas porque precisamos melhorar. Precisamos melhorar. Muito. Por isso Jesus nos concede as oportunidades de serviço. Que seja um serviço pequenininho,
Mas se você fizer com amor, com vontade de ser útil, aquilo lá vai se multiplicar. Uma única semente pode gerar uma árvore que dá inúmeros frutos. Ok? Aí Leôncio foi lá, deu um passe no cara e o cara acalmou. Desde aquele momento, Leôncio não quis deixar nunca mais de dar passe. Né? Porque ele tinha a expertise para isso. Ele usava o magnetismo dele para desequilibrar. Porque a mente dele vibrava nisso. Agora a mente dele está vibrando em outro lugar. Né? Mudou 180 graus. Né? Está vibrando no bem. Ou seja, agora ele vai usar o mesmo magnetismo dele. A questão dos sentimentos. É o mesmo magnetismo, agora impulsionado por pensamentos positivos, por sentimentos positivos, para poder ajudar. Fala a verdade. É ou não é uma boa lição para todos nós aqui? Bonita, né? Legal. Gostei disso também. Uma conversão em cima da outra. Exato. Está todo mundo se convertendo. Exato. Tudo pela ação do Gúbio. Quer dizer, olha só o que um espírito sábio e amoroso pode fazer. E nota, em nenhum momento ele forçou ninguém a fazer nada aqui. Nunca forçou ninguém. Foi através do exemplo dele no auxílio que as pessoas se sentiram tocadas. É como aquela fala, né? Que o ensinamento convence, mas o exemplo arrasta. É o que o Gúbio fez aqui. E o Gúbio orientou o André Luiz. André Luiz, nós vamos fazer as preces mais à noite, tá? Você prepara o pessoal aí para a prece. Ele fala assim, ó. Prepare eles acerca das obrigações e das esperanças que tem que desenvolver. Então eles não vão ser simplesmente auxiliados. Não. Eles têm que desenvolver noções de responsabilidade. Para que eles possam ser resgatados. E aí André, e aí Eloy, né? Começaram a bater firme nessa questão aí. Começaram a orientar o pessoal. No finalzinho da tarde, toda aquela multidão de sofredores já estava com a carinha melhor. Já estavam mais tranquilos, mais pacificados, melhor. Cheios de esperança. Esperança é uma coisa que nunca ninguém deve deixar de possuir. O próprio André certa vez falou, o indivíduo sem esperança é um cadáver que anda. Pararam para pensar? Na verdade, nem sei se foi o André Luiz que falou isso, mas a frase é bonita. O indivíduo sem esperança é um cadáver que anda. Cadáver é algo sem vida. A pessoa que vive, mas vive arrastada, ela praticamente não vive. Ela está sendo ali um autômato, um robô. Não ali alguém que esteja sentindo a vida. Daí a importância de desenvolver esperança. Lá pelas tantas chegou mais uma mulher perto do André Luiz. E ela contou a história dela. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me encaminhe na esfera do recomeço. Esfera do recomeço? Quem que acha? O que significa esfera do recomeço? É uma esfera. É uma esfera. É a reencarnação. São os termos usados no plano espiritual para falar sobre reencarnação. Esfera do recomeço. Ela contou a história dela. Jovem, casada, com 2 filhos maravilhosos. Né? Como toda mãe enxerga os filhos, né? Fui mãe de 2 filhinhos tão belos e tão puros como 2 estrelas. Só uma mãe pode falar uma frase como essa. Tão belos e tão puros como 2 estrelas. Né? Casada, 2 filhinhos, né? Belos e puros como 2 estrelas. O que aconteceu? Cedo ela desencarnou. Cedo ela desencarnou. E ficou presa ao lar. Qual não foi a surpresa dela? 6 meses depois, o marido casa de novo. Com uma mulher, segundo a ótica dela aqui, que não cuidava bem dos 2 filhos dela. O que ela fez? O que vocês acham que ela fez? Virou obsessora. Virou obsessora.
Durante 20 meses, ela fala aqui, entregou-se cruelmente ao assédio àquela mulher. 20 meses. Só que, todavia, estou entediada do ódio que me constringe o coração. Aquele ódio dela não estava fazendo bem para ela própria. O que ela pediu para André Luiz? Me leva para um lugar onde eu possa esquecer tudo isso que aconteceu, porque eu preciso me preparar para o bem. Por enquanto, a minha vontade de fazer o bem é um fiapinho de luz. Enquanto que a minha vontade de fazer o mal, que o meu ciúme, é uma noite de trevas. Me ajuda. Me ajuda a combater esse ciúme doentio para eu poder ajudar melhor. O André Luiz realmente... Aí depois dessa o André ficou abalado. Por quê? Porque o André passou pela mesma situação. Estão lembrados da história do André? Como é que foi a história dele mesmo? Esqueci. Quando ele volta para casa todo felizão da vida, né? De certo ele pensou, né, que ia encontrar a mulher lá, toda chorosa por causa dele. O que aconteceu? Casado com outro. Os filhos mal lembravam dele. E ele ficou abalado, naturalmente ficou abalado. Poucos de nós não ficaríamos abalados. Poucos de nós, né? Mas aí ele soube na hora ali dar aquela equilibrada toda, pediu o auxílio da enfermeira lá de nosso lar, Narcisa, né? O marido da esposa estava de cama, lembra? Problema pulmonar sério, uma tosse feia. Narcisa vai para o meio da natureza, né? Chama 2 seres, né? Falando numa linguagem que André Luiz não entendeu. Possivelmente elementais. Esses seres foram para a natureza e pegaram as essências de 2 árvores. Eucalipto e mangueira. Aí fez um preparado energético lá, depositou no sujeito, no dia seguinte o sujeito está bom. Então André Luiz percebeu, né, que compensava muito mais deixar o ciúme doentio, a posse de lado, e fazer o bem na medida das suas forças. Esse preparado, né, mas a energia é boa, não tenha dúvida nisso. Muito, por quê? Porque o corpo físico, por ser pesadão, ele abafa muito as nossas energias, as nossas vibrações. Quando a gente está desencarnado, sem ter o corpo físico, o corpo espiritual recebe ali, o choque na hora, é muito vibrátil. Então, tudo aquilo que é de ordem emocional para alguém desencarnado é muito intenso, tanto para o bem quanto para o mal. E na questão dos vícios também. Uma síndrome de abstinência, estando o sujeito encarnado, tem um nível. Estando o sujeito desencarnado, é bem pior. Bem pior. Aí André Luiz chorou, porque lembrou do próprio passado. Abraçou aquela senhora e falou assim: eu vou fazer de tudo para poder te ajudar. Pode ficar tranquilo. E aí se encerra o capítulo de número 17. Logo depois do 17 vem o 18, palavras de benfeitora. 18, 19, 20. Mais 3 capítulos a gente encerra isso daqui. Ok? Vamos terminar o ano com chave de ouro. Deus quiser. Elevando o pensamento a Deus em agradecimento por esses instantes de estudo, de aprendizado, em que nós temos agora noção de como podemos interferir beneficamente na nossa existência. Que ensinamentos como esses possam fazer parte dos nossos pensamentos comuns, possam se tornar cada vez mais frequentes, para que construamos uma atmosfera espiritual mais saudável, que possa influenciar os nossos amigos, familiares, conhecidos e desconhecidos da maneira mais positiva possível. Paz e luz a todos, que assim seja.